Vamos abrir nossas Bíblias no versículo tema dessa campanha, encerramento, em Isaías 41, no versículo de número 10. Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías 41, 10. Quem achou, diga amém. Quem decorou, diga amém. Já tá um barulhinho aí, hein? Porque, na verdade, quando a Bíblia diz que nós devemos inculcar a palavra dele e meditar em sua palavra, algumas pessoas não entendem o porquê. É porque a palavra de Deus é poder para nós, amém? Para aqueles que creem. E quando alguma coisa vier contrária a você, você vai poder imediatamente que as coisas estiverem estranhas para você, você pode clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, mas rapidinho você vai falar, olha, não temas, porque eu sou o teu Deus. Opa, eu tenho um Deus comigo, Deus que me guarda, um Deus que me vale. Então é muito importante você ter decorado várias passagens e promessas de Deus na sua vida, amém? Então vamos ler, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta noite. Em gratidão aqui estamos, ó Deus, pela conclusão desta campanha, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e é a tua força que nos motiva, é o teu poder, ó Espírito Santo, que gera em nós as condições de irmos adiante, em meio a lutas e provas, e batalhas, ó Deus, e aflições, Pai, mas tu é aquele que em nós fortalece a nossa vida, nos esforça e nos ajuda, por isso nós te agradecemos, por isso estamos aqui, ó Deus, na finalização dessa campanha, para entregar o ano de 2015 em tuas mãos, clamando a Deus o teu cuidado, o teu poder, a tua unção, a tua graça, para tudo que formos fazer, coloque as tuas mãos sobre todos os nossos empreendimentos, sobre todos os nossos projetos, porque 2015 é seu, ó Pai, nós voluntariamente colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha dirigir, guardar, tu domine sobre todas as coisas. Nós oramos, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, coordena, Pai, este culto, fala aos nossos corações, nos instrui em verdade, Pai, nós quebramos toda a amarra, quebramos, Deus, toda obra maligna, todo intento maligno, toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, caia por terra agora, em um nome de Jesus. Vem, meu Deus, falar conosco nesta hora, e nos instruir, nós pedimos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém, amém, irmãos, podeis assentar, em o nome de Jesus. Na tradução na Bíblia de Jerusalém, ele diz, eu te fortaleci e te ajudei e te sustentei com a minha destra justiceira, ou com o seu braço de justiça e de força. Então nós percebemos que Deus vem e fala com o seu povo, para que não se torne um povo apavorado e nervoso e maluco, quando as provas vierem. Fala para o seu irmão, a prova chegará. Ai, credo, não é isso que eu queria ouvir. Infelizmente, a prova virá, mas Deus está dizendo que Ele é com você no meio da prova. Ele está dizendo que quando a prova vier e o problema vier, então você terá vitória sobre isso. É interessante olhar para a Bíblia, porque ela nos mostra que todo mundo, ou bom ou mal, vai passar por problemas. Bom ou mal, rico ou pobre, bonito ou feio, haverá problemas, assim como o sol vem para todos, como a chuva vem para todos, mas também para o servo de Deus. A diferença é a promessa de Deus, de que Ele nos fortalecerá, de que Ele nos ajudará, e que Ele nos sustentará com o seu poder, amém, irmãos? É uma grande diferença, é algo que muda radicalmente a visão e a forma de pensar, quando a prova chegar. Porque aqueles que são provados e sem ter um esteio, um arrimo, um cuidado, uma força, então esses sucumbem.
Mas nós temos um Deus que no ano de 2015 estará conosco, um Deus que irá guardar os nossos caminhos e guardar a nossa vida e nos fortalecer nos momentos de dificuldades, quando nós estivermos passando por provas e aquele momento de dor e pudermos pensar, puxa, mas não estou mais suportando. A Bíblia nos fala e nos mostra algo bastante interessante na vida de Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Digo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, não que o poder de Deus é imperfeito, mas o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza do homem, porque o homem, quanto há forças nele, ele se acha. Digo, o ser humano se acha. Irmãos, é terrível como a pessoa que uma vez era ou fraca, ou feia, ou pobre, e daqui a pouco ela melhora um pouquinho, alguma coisa muda, que ela tinha lá um Fusquinha, um carburador só, 1963, e ele andava todo cheio de arames e coisa e tal, e ele consegue trocar, não estou falando nada contra, porque só de Fusquinha desse ano devia ter tido uns 5, 6, uma benção, mas aí ele consegue trocar em um Chevetinho 75, então ele já não olha para metade dos amigos antigos, porque ele começa a se achar. E aí vai passando, ele troca por um golzinho bola, e do golzinho bola ele troca por um Santana, do Santana ele troca por um golzinho já geração 4, e aí daqui a pouquinho o cara está com um Vox novo, e aquele é novinho, está certo que tem 168 mil parcelas para pagar, mas aí então é só ele, alguém que tem a mesma classe que ele, porque o ser humano é natural que ele se acha. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque enquanto o homem está forte, enquanto o homem acha que ele tem poder, ou que as suas ideias estão corretas, e que a força em seu braço, e que ele tem um pouquinho de dinheiro no banco, e que a sua capacidade intelectual está legal, sua saúde está legal, ele permanece acreditando que ele pode, e que ele vai nos seus meios, e da forma qual ele consegue. Ele não depende de Deus. O grande erro o grande problema fatal de algumas pessoas é não dependerem totalmente de Deus. E quando esse versículo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é porque quando o homem começa a descer, e desse seu pedestal, desse seu ego, então ele começa a depender mais de Deus, e o poder de Deus pode então perfeitamente operar na vida daqueles que estão enfraquecidos. Amém? Então veja, é um princípio importante, sempre depender de Deus. Diga, em 2015, irei depender totalmente de Deus. Amém? Porque algumas pessoas começam a depositar a sua confiança na matéria, começam a depositar a sua confiança em pessoas, começam a depositar a sua confiança em projetos, começam a depositar a sua confiança no intelecto, começam a depositar a confiança em tudo e até mesmo na sorte. Vão fazer a fezinha lá no Pavão de Ouro, é esse o nome? Tá bom, tô brincando. Então, no As de Copas, eu sei lá, no trevo de 4 folhas, e trevo só podia ser de 4, mas enfim, as pessoas começam a colocar sua confiança nas coisas que não são Deus, e Deus não pode operar. Deus não pode, você pode sim investir em estudo, e trabalhar e coisa e tal, e esperar em Deus que aquilo se multiplique, e que aquilo seja uma bênção, mas que venha das mãos de Deus, amém? Vem das mãos dele. 2015 é um excelente ano para que nós possamos deixar de acreditar no lógico, no visível, no natural, no plausível, naquilo que é lógico, para começar a andar pela fé em nosso Deus, amém? É uma oportunidade única, início do ano, estamos finalizando janeiro. Quem sabe você é aquela pessoa total, racional e lógica, e quando as coisas batem a sua porta, diz, agora lascou mesmo, agora não tem mais jeito para que a minha vida mude, para que o meu casamento se transforme, para que o meu projeto de vida seja uma bênção, para que o meu namoro, o meu casamento, isso, e agora não tem mais jeito. Sabe quem são esses? Os lógicos. Os que não têm fé, os que não esperam no Senhor, que não têm ideia o que é essa promessa magnífica de que Deus diz para que você não ande apavorado, porque Ele está com você, que Ele lhe fortalece, que Ele te ajuda, que Ele te capacita. Então a lógica, ela é boa para algumas coisas, mas em matéria de fé, para nós não vale. O nosso Deus é extraordinário e inexplicável, amém? Seu poder é extraordinário, o poder de Deus é inexplicável. Os seus milagres e maravilhas são coisas que deixam os homens aturdidos e malucos. Para quem não viu, eu até falei um dia aqui, um homem que era
totalmente ateu, e ele era neurocirurgião, um homem de renome, não sei se nos Estados Unidos, mas importation aí, e esse camarada, ele combatia total e veementemente as questões da fé. E aí o que ocorre? Ele tem uma inflamação intracraniana, e essa inflamação toma todo o seu cérebro, e esse cara morre. E nesse período de morte, ele começa a enxergar e ver coisas malucas e absurdas e doidas e totalmente piradas. E sabe o que ocorre? Depois dessa viagem, a qual ele tanto combatia, ele volta à vida. E aí ele começa a ser uma pessoa que antes era lógico e racional e combatia as coisas espirituais, para declarar para o mundo todo que existe um Deus. Aleluia. Porque agora ele sentiu, ele diz assim: olha, não posso descrever todas as coisas que vi e senti. Passei por um período, ou por um túnel, por algo que me agarrava, era um subsolo, algo muito horrível, e eu senti muito medo, mas de repente aquele medo foi transformado por um amor tão tremendo, inexplicável, de um tamanho tão fantástico, que eu me senti como se estivesse guardado e coisa e tal, e ele vai descrevendo, e é o poder de Deus. A lógica, infelizmente, nos afasta de Deus. Existem alguns que dizem que a pouca ciência nos afasta de Deus, mas a muita nos coloca perto de Deus, porque começamos a ver que não há meios de ter o que ter, existir o que existe, sem um Deus criador de todas essas coisas. Amém? Então, seja lógico para obedecer. Opa, tem que obedecer, tem que ser lógico, a Bíblia manda, obedeça. Seja lógico para algumas coisas, para horário, para educação, para ser uma pessoa cordial, para ser pontual. Beleza, ótimo, vida de negócios, na família. Mas em matéria de fé, nós não vemos pelo que vemos, e nós vivemos pelo que não vemos. Diga, isto é fé. Então Paulo tinha essa declaração: não vivo pelo que eu vejo, eu não ando pelo que vejo, eu não julgo pelo que vejo, eu vivo e ando e julgo pelo que eu não vejo. 2015 é um excelente ano para que Isaías 41:10 venha ser na nossa vida uma verdade, não apenas um versículo isolado. Então, nós temos aqui a colocação de que este Deus é um Deus tão próximo, tão cuidadoso, tão maravilhoso, tão fiel e magnífico, que nos salva, que nos guarda, um Deus fantástico, que em Isaías 43, no versículo de número 10, você vai ver, em sua casa, marque, porque você vai ler depois todo o 43, mas em especial 43, no versículo de número 10 a seguir. Deus vem e fala através do profeta Isaías, e ele começa a falar da sua grandeza e do seu ser único, diz que não há outro. Ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, o que está escrito aí? Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha a descrição. Eu estou vindo falar com vocês, o povo de Israel, através de Isaías, para declarar a vocês que eu sou único, que não há um igual a mim, que não existe nem existirá nenhum, porque aqui um Deus formado, ele é um Deus autossuficiente, que não tem formação, nem princípio, nem fim. Eu sou aqui o que sou, poderoso e incomparável. No verso 11 ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então ele vai declarando a sua grandeza, o seu poder, e declarando que não há outro que tem poder como ele. No versículo seguinte, 12, ele diz: eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, o que diz aí? Eu sou. Antes que conhecêssemos a luz e acontecesse a criação do universo e as expansões, ele já existia. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Agora leia para mim aí. Vamos unificar. Vocês repetem depois de mim. Diz assim: operando eu, quem impedirá? Diga graças a Deus. Irmão, se Deus opera em sua vida, quem poderá porventura impedir a sua ação? Se Deus operar nos seus trabalhos, se operar na sua família, se operar na sua saúde,
Quem poderá impedir? Se aquele problema que você tem, alguém lhe persegue, e diz cairá, vai à falência, vai ter problemas, e isso e aquilo, e talvez por um momento, aquilo pode até começar a dar indícios de que seria aquilo, mas é o homem que está falando, é o diabo quem está falando, são tudo, menos o que tem todo o poder, porque o que tem todo o poder está operando ao seu favor, e ele pergunta, quem é que vai me impedir? É do tipo assim, quem vai encarar? Você vai vir? Vai vir diabo, vai vir morte, vai vir qualquer coisa? Não. Quando ele opera, ninguém vem. Ele faz acontecer. Aí veja, para que você tenha uma demonstração, e aqui nós vamos passar para que você entenda quem é esse Deus, de fato, você vai para Apocalipse 1, no versículo de número 12, e entendendo bem o que nós lemos aqui, que ele diz que ele é Deus e que não havia Deus antes dele. Apocalipse, capítulo 1, no versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 12. Amém? Olha que interessante. Diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancas como a lã, como a neve, e com os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Então, acompanhe comigo essa visão do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse. Então, quando ele se vira, porque uma voz estava falando, ele então escuta essa voz tremenda, e ele vira para trás. E quando ele olha para trás, no meio dos castiçais de ouro, ele vê uma figura, eu não posso dizer nem fantasmagórica, ele vê uma figura estonteante, absurda, mega maluca, e ele vê aquilo e cai por terra, mas ele consegue descrever, e ele diz, alguém que tinha, os seus cabelos eram brancos, os seus olhos como de fogo, né, a sua face como o sol ao meio-dia, da sua boca saiu uma espada aguda e afiada, e quando eu vi isso, cair por terra. Você já pensou o que ele viu? Diga, João viu Deus. Que é isso? É em espírito. Ele não viu em carne, ele viu em espírito. Ele estava arrebatado, porque se ele visse em carne, ele torrava. Então nós estamos vendo a manifestação de um Deus poderoso, que lá no Velho Testamento falou que ele era Deus, que ele não foi formado, não tinha princípio, ele é do início ao fim, ele é o Deus que existe, é o autoexistente. Aí no versículo de número 17, do versículo número 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele me pôs sobre a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o quê? E o último. Nós lemos em Isaías que ele era um Deus que era antes mesmo que a luz existisse, e que antes dele nenhum Deus se formou e nenhum Deus se formaria. Quem está falando com João aqui é o alfa e o ômega, o princípio e fim, era Deus, o mesmo Deus que havia falado com Isaías, agora está aqui em Apocalipse. Isaías é Velho Testamento, Apocalipse Novo Testamento, e aí para funilar aqui no versículo seguinte, ele diz, e o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, diga, este é Jesus, glória a Deus, ele é Deus eterno, embora muitas pessoas não entendam a trindade e a divindade de Jesus, aqui dá para ter uma nuance, um entendimento. Se este que aparece para João, com cabelos de neve, olhos de fogo, uma língua afiada, com o sol que resplandecia, com os pés de latão refinado, de alto brilho, então, e ele olha para ver quem era, e ele faz uma declaração, eu sou o primeiro e o último.
Ele está dizendo, não há ninguém antes de mim e não há ninguém depois de mim. Só que ele faz uma declaração interessante, eu fui morto. Deus do Velho Testamento não foi morto, mas o Deus do Novo foi, mas ressurgiu. Jesus veio morrer para nós, Jesus nos amou e continua guardando as nossas vidas, por isso diz, não temas. Quando Jesus faz a promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos, é para que a gente não tema, é uma promessa direta dele. Você crê em Jesus? Você crê nas promessas dele? Sabe quanto tempo ele vai estar com você? Para todo sempre. Tem gente achando que está sozinho, que anda sozinho, que vive sozinho, que não tem a guarda de Deus, que não tem a manifestação de Deus. No versículo 43:11, ele fala que só ele salva. Veja Isaías 43, versículo de número 11. Isaías 43, no versículo de número 11. Ele diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Agora compare isso com Atos 4, no versículo de número 12. Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Então nós saímos do Velho Testamento, viemos para o Novo Testamento, aonde Pedro e João estão perante os seus julgadores, o Sinédrio, e eles estão pedindo para que eles se calassem, de modo nenhum falassem mais e coisa e tal. Então há uma resposta fantástica, a resposta é essa, e em nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga, este nome é Jesus. Então quando a referência lá de 43:11 de Isaías diz que só ele salva, nós podemos ver que nós estamos dizendo que o nosso ano é guardado por Jesus Cristo, que ele é salvador, que ele é guardador, porque o salvador não é apenas uma referência de que salva para os céus, é o que nós mais esperamos, que ele nos salve da ira, sobre Deus, sobre a ira que há sobre o homem por causa do pecado, que sejamos salvos disso. Mas a salvação, irmãos, é quando as coisas estão indo de mal a pior. E quando a gente pensa em salvação, não é salvar um náufrago, que o camarada está está lá há meses em um naufrágio, ou que ficou em uma ilha, ou que ficou no deserto, ou até mesmo numa floresta. Salvar daquela situação que está mal. Talvez a sua vida seja como alguém que está dessa maneira, que está naufragando o teu casamento, que está num deserto terrível, e Deus está falando, eu posso te salvar. Ele é Salvador, para guardar você, para te trazer para perto, para livrar você daquele mal, para trazer a sua vida para uma salvação e para uma mudança total e absoluta. Amém? Romanos 8, capítulo de número 31. Então, dentro dessa visão aqui, eu entendo bem o que o pastor está fazendo. Ele está fazendo um alicerce de fé para nós, que é o que alicerçar a nossa fé em Jesus Cristo. Porque existem muitas pessoas, irmãos, eu sempre digo, o desvio de fé é um problema muito sério. Ah, não, mas eu não creio nisso, não é meu Salvador, não, e coisa e tal. O desvio de fé, ele na Bíblia é traumático, problemático. Nós devemos pôr a fé única, exclusivamente em Jesus. Jesus vem dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém não é para mais ninguém, Ah, nós queremos ir ao Pai, como nós fazemos? Felipe pergunta, como que nós vamos fazer para ir ao Pai? Senhor, você não sabe o caminho? Não sei. Eu sou o caminho, Quem me vê a mim, também vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então as pessoas começam eu acredito nisso, um pouquinho naquele outro, isso aqui, mas não, é o único caminho, não há outro caminho. Todo caminho leva para onde você leva nada. Se você pegar e querer ir para Curitiba e começar a ir para o Nordeste, filho, você não vai chegar não ser que você dá a volta no globo, aí tudo bem.
Mas nós precisamos entender que a fé em Jesus Cristo é o que nos faz vencer. Nós não podemos fracionar a fé, nós não podemos, fragmentá-la. Irmãos, não é porque um pote de sorvete é uma delícia, sim ou não? É bom ou não é? Meu Deus! Aí você compra aquele ovo maltino, sei lá, coisa deliciosa. Ou senão vão lá na sorveteria e faz aquele copão desse tamanho de milkshake, não é? É uma delícia, é fantástico. Mas se tiver uma perninha de barata, é bom? Pô, mas é só uma perninha. Deus me livre, ninguém quer. Então nós não podemos fracionar e fragmentar, e nem que seja um pouco. E eu sempre digo, uma verdade enorme com um pouco de mentira se torna o quê? Mentira. Romanos 8:31, olha a grandeza e o amor deste Deus. Romanos 8, capítulo de número 31, você já entendeu e ouviu que operando Deus, ou operando eu, ele diz, quem impedirá? Para que você entenda que quando ele opera, não há formas e meios de que a tua bênção não venha. Então no versículo de número 31 diz, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que ele protege a gente? Operando eu, quem impedirá? Aí Paulo vem e diz assim, olha, se Deus nos defende, quem é que vai ser contra a gente? Quem poderá nos destruir? E é lógico que é grande, não vai dar tempo, mas você vai ler em sua casa. Ele diz que nada poderá nos separar deste amor. E no versículo número 38 ele diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé então, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e finalizar esta campanha em gratidão ao Senhor, entendendo que este é o único nome a qual nós devemos clamar para que sejamos salvos. Quando houver problemas em nossa vida, é a Ele que nós vamos clamar. Quando nós precisarmos de salvação e precisarmos de apoio e de ajuda e de intercessão, nós precisamos clamar a Ele. A nenhum outro nome é dado este atributo e dado este poder, somente a Ele. Amém? Feche os teus olhos, o grupo de louvor pode vir à frente, nós vamos orar e depois vamos cantar um hino de gratidão a Deus, e que também será uma oração para encerramento. E posteriormente também estaremos consagrando a campanha 7 dias de propósitos para a vitória. Então fecha os teus olhos, põe a mão em seu coração. Meu Deus, nós te adoramos nesta hora e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja presente em nossas vidas. Queremos, meu Deus, agradecer por tudo que tem feito, por tudo que tem, meu Deus querido, permitido e lutado em nossas vidas. Agradecer por todas as dádivas, por todos os presentes, meu Deus, e também por todo o fortalecimento em momentos de guerra, de combate, nos momentos de aflição e dor, a qual Tu és presente conosco. Ainda, meu Deus querido, que muitas coisas venham ser contrárias a nós, todavia o Senhor está ao nosso lado e nos fortalece e nos ajuda, e por isso nós não tememos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor vai adiante de nós, e como diz a Tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Meu Deus querido, se Tu és por nós, quem poderá ser contra nós? Meu Deus, ninguém, nada poderá, meu Deus, nos destruir, porque Tu és maior. Que todos que aqui entendam, meu Deus, que estão, entendam que este ano está em Tuas mãos, e que o Teu poder é sobre as nossas vidas, e que a vitória é nossa, no poder e na autoridade do santo nome de Jesus. Pai querido, que o Teu nome seja, meu Deus, a nossa força, o nosso escudo, que a Tua palavra, meu Deus, seja a lâmpada para os nossos pés, e possamos andar em um firme e um novo e vivo caminho para a Tua glória e para o Teu louvor. Cobre-nos com Teu precioso sangue, em um nome de Jesus nós consagramos 2015 em Tuas mãos. Cada um destes meses, meu Pai querido, põe as Tuas mãos e entra com a providência, pois nós cremos que o Senhor está conosco e que Tu és o nosso Deus. Não temeremos, pois Tu és o nosso Deus. Pai, nós entregamos a Ti todo este propósito, todas as nossas vidas, daqueles que aqui estão, daqueles que não puderam vir. Põe as Tuas mãos e abençoa, Pai, cada um destes meses para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, em gratidão, em nome de Jesus, e todos aplaudam o Senhor em o nome de Jesus.